Bem-vindos ao nosso espaço, muito boa noite, um abraço a todos e bem-vindos ao nosso espaço das Jornadas de Oração. Hoje é a 260ª, 65ª Jornada de Oração. Então espero que estejam todos bem. 260ª, 65ª Jornada de Oração. Espero que estejam todos bem. Espero que todos estejam... Olá Daniel, Trepado, boa noite, um abraço grande. Espero que todos estejam muito bem e espero que todos realmente, José de Almeida, espero que todos estejam felizes nos vossos lugares, nas vossas coisas, na vossa vida, que tenham começado bem a semana. João Gabriel Bairrada, boa noite, um abraço. Mónica Gomes, Alzira Santos, olá Graziela Calada, Paulo Mendes, Lília Vitória, Anselmo Antunes, boa noite. Cláudia Figo, muito boa noite. Cátia Martins, boa noite. Helena Reis, Helena Martins, muito boa noite a todos. Margarida Batista. Andas desmotivada desmotivada e desanimada. Cátria Ferreira, muito boa noite. Cláudia Fico, porque é que andas desmotivada e desanimada? Já não estás outra vez a dar aulas? Rui Carvalho, como estás? Um grande abraço, boa noite. Angelina Barreiro, amor e gratidão. Carla Ferreira, muito boa noite. E Luís Oliveira, muito boa noite. Todos. Que todos estejam bem, de saúde, e que todos estejam alegres e felizes e contentes. Cici Santos, olé. Santos Jorge, boa noite. Ides Ferreira, muito boa noite. Helena Martins, Ana Lopes, então como estás, Ana Lopes? Muito boa noite a todos. Diolinda Ferreira, Marlene Cordeiro, muito boa noite a todos. Todos estejam muito bem e que todos possam estar em momentos de felicidade. Conceição Ribeiro, olá. Joaquim Bastos, um abraço enorme. Então por que estás desmotivada, Cláudia Fix, estás a dar as coisas? Olinda Oliveira, Olinda Lopes Oliveira, olá, muito boa noite. Um abraço também do Universo. Alfredo, boa noite. Eu tenho lido as tuas mensagens, Alfredo. E tenho feito as coisas, por acaso tenho. Ainda esta tarde li que disseste lá logo que não tens sorte nenhuma, pronto. Helena Martins, muito boa noite. Cátia Rodrigues, deseja muita paz para todos e nós também. Cíndia Silva, olá Cindy. Aí, deito, beijinhos. Pois que estejam todos muito bem. E estejam todos muito bem. E possam, na verdade, estar sempre bem. Pronto, está bem, Alfredo. Eu telefono-te amanhã. Estava aqui a pensar uma coisa não só. A Helena Martins pede para o Filipe Guedes. Onde é que está o Filipe Greves? Não te vá já embora, Alfredo. Deixa-te ficar mais um bocadinho. Então, mas aconteceu alguma coisa, Olinda Lopes Oliveira.
Maria Rosa, muito boa noite e um abraço, gratidão. Oh, Alfredo, eu sei que boas intenções está o inferno cheio. Vais para onde? Não vais nada, ainda não está na hora de ir dormir, deixa de ficar. As coisas por aqui vão mais ou menos, as pessoas não estão a respeitar-se, mas vão mais ou menos. Temos que sempre, às vezes, a vida passa muito depressa, depressa demais, e tem passado muito depressa. E às vezes o que era para hoje ou para amanhã já tinha sido para ontem. Temos que, pois, ter um pouco mais de paciência com a própria vida para que realmente possamos vivê-la e não sobreviver à vida. Porque é muito mau cada um de nós sobreviver à vida. A pressa sempre foi inimiga da perfeição. E as rivalidades uns com os outros também é inimiga da perfeição. E os desentendimentos de uns para com os outros também é inimiga da perfeição e da própria evolução. Às vezes as coisas podem não fazer sentido algum na nossa vida. Os caminhos que estamos a percorrer, a vida que estamos a viver, podem não fazer nenhum sentido. E, ao não fazer nenhum sentido, muitas vezes nos leva a uma certa angústia, a uma certa desmotivação e a um desprazer pela própria vida. Mas é verdade que tudo o que possa não fazer sentido na nossa própria vida faz imenso sentido. Imenso sentido. Porque todos nós vivemos a vida de uma maneira diferente, todos nós pensamos de maneira diferente, todos nós sentimos de maneira diferente. Logo, todos nós vamos agir de maneira diferente. E essa ação vai produzir as suas consequências positivas ou negativas, não é isso que está em questão, vai produzir a consequência em si. Por isso nós às vezes temos que ter muita serenidade, muita calma. Precisamos de cultivar a paz do nosso interior, a paz. E precisamos transmitir essa paz através do nosso olhar, do nosso rosto. Precisamos transmitir através dos nossos gestos essa paz, para que possamos ser um raio que atraímos a nós as energias benéficas e aquelas que nos podem conduzir ao longo do nosso caminho da vida e nos dar alguma orientação ou fazer com que essa orientação seja desperta em nós próprios. Devemos ter sempre consciência que nada acontece por acaso, tudo tem um sentido. Desde o desaparecimento de uma pessoa ao aparecimento de uma nova pessoa, desde o silêncio de uma pessoa à expansão de outra pessoa, através dos seus gestos, das suas palavras e dos seus movimentos. Nós, sempre com o tempo e na vida, senão quando não a sabemos viver e julgamos que a controlamos, nós, nessas alturas, temos muitos dissabores, perdemos muitas coisas. Além de perdermos muitas coisas, perdemos muito tempo. Além de perdermos muito tempo, também perdemos muitos momentos que deveríamos viver e que não vivemos por causa disso mesmo. O entendimento deve ser uma realidade em nós. Nós devemos fazer tudo para entendermos as coisas que se passam à nossa volta, mesmo aquelas que não têm qualquer tipo de significado para nós, mas que fazem uma grande diferença quando as compreendemos e quando as entendemos. Devemos ter um entendimento da própria vida, um entendimento das vezes porque estamos sós, das vezes porque não conseguimos conviver, das vezes porque temos necessidade de se fechar, das vezes que temos necessidade de se afastar. Devemos fazer com um certo respeito e com uma certa consideração por nós próprios e por todos aqueles que nos rodeiam. Devemos nos interiorizar, ir ao nosso interior e no nosso interior termos a consciência plena
de que realmente precisamos de fazer algo, não só pela humanidade, mas também muito por nós próprios. Porque quem não sabe fazer algo por si próprio e quem não sabe fazer algo para que a sua própria vida melhore, também não saberá fazer algo pela sociedade e para que a sociedade melhore. É verdade que às vezes as nossas próprias atitudes perante a sociedade e perante nós próprios determinam a nossa personalidade. E quem tiver um pouco de atenção acaba por perceber o nosso mecanismo de vida. O que isso é bom, por um lado, mas por outro lado pode nos trazer também imensos problemas. Devemos sempre deixar na nossa vida um rastro de misericórdia, um rastro de compaixão, um rastro de compreensão, um rastro de oração, um rastro em que nós realmente estamos a fazer alguma coisa por toda a universalidade, por todas as coisas que são o próprio universo humano, que estamos a fazer alguma coisa. Às vezes, o simples facto de nós compreendermos determinadas situações que se passam connosco na vida, de as respeitarmos e de as vivenciarmos, embora sem tanta dor e tanta amargura, esse facto pode nos trazer uma evolução incrível e pode fazer com que nós acabamos por trilhar caminhos que serão sempre mais benéficos para nós próprios e para a nossa própria vida. Devemos ter sempre consciência de nós próprios e devemos ter essa consciência no sentido da vida que levamos. A vida não é por acaso. E nem é por acaso que nós passamos pelas coisas que passamos e vivemos e vivenciamos coisas que vivemos e vivenciamos. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Às vezes, nós é que não compreendemos essa razão de ser. E ao não compreendermos essa razão de ser, tudo torna-se mais confuso na nossa mente e no nosso ser espiritual. Não deixa também de ser verdade, por um lado, que toda a sociedade interfere ela própria, uns com os seus atos, as suas atitudes e as suas palavras, interferem nos outros e vice-versa. Por isso temos de ter cuidado com a nossa postura enquanto seres humanos e enquanto cidadãos do mundo, de um país, de uma cidade, de uma vila e de uma aldeia. É por aí e por essa comunidade que nós começamos a compreender desde muito cedo como estão os valores morais e como é que as pessoas pensam, agem, como é que as pessoas se afirmam perante a vida. É aí que nós conhecemos a agressividade, é aí que também conhecemos muitas vezes um pedacinho do amor, é aí que conhecemos a raiva, o rancor, o ódio, a competição desmedida, é aí que conhecemos a ganância. É o nosso primeiro passo, esse envolvimento da nossa infância. Nós, muitas vezes, deixamos e ao nos deparar com tudo isso, deixamos-nos ir por situações depois, mais tarde, que são situações que nos levam a caminhos completamente adversos e a caminhos que não são o nosso sucesso, não são o nosso objetivo. Mas nada acontece por acaso. Quando acontece isso, e nós começamos a perceber a comunidade em que estamos inseridos e começamos a proceder de uma forma mais otimista, mais positiva, mais equilibrada, nós damos um testemunho em silêncio, só através dos nossos atos, dos nossos atos e da nossa conduta, damos em silêncio um testemunho de amor. Quando há falta de amor, porque muitas vezes, quando nós somos crianças, existe uma falta de amor. Ou porque as pessoas não sabem amar, ou porque as pessoas não sabem entregar, ou porque as pessoas muitas vezes não se preocupam. O resultado, às vezes, da nossa velhice ou da nossa meia-idade está na forma como nós agimos quando crianças.
O resultado de nós sermos pessoas letradas ou não está na nossa boa educação escolar dos primeiros anos que nós frequentamos a escola. Muitas vezes olho para os recreios, e antigamente olhava muito mais, e vejo os miúdos a brincar uns com os outros. Eles são agrestes. Aqueles que são amorosos são postos de parte. Aqueles que são compreensivos são postos de parte. Ninguém os compreende. Aqueles que são agrestes, mais violentos, mais competitivos, são louvados e são premiados. Isso resulta que na nossa sociedade de hoje, esses mesmo sejam os louvados e sejam os premiados. Não é que nos importa de alguma forma, faz-nos alguma diferença. A verdade seja dita, não é que nos importa de alguma forma que eles sejam sempre os mais beneficiados pela própria sociedade. Porque existe a lei da causa e do efeito. E essa, um dia, ao cruzar uma nova estrada, ao cruzar uma nova cidade, uma nova aldeia, uma nova vila, nós vamos nos confrontar com as realidades novamente e vamos ter que prestar a prova a nós próprios se realmente compreendemos, se evoluímos. Hoje os homens mais velhos são homens que viveram uma vida agreste, começaram a trabalhar muito cedo, também não havia internet, computador, mal havia televisão e, portanto, absorveram uma educação rude e uma educação desequilibrada. Muitos deles seguiram sempre com essa educação, não fizeram a sua própria renovação e seguiram sempre com essa educação pela vida fora. O resultado foi que nunca foram muito felizes nos seus encontros, nunca foram muito felizes, nunca foram e muitas vezes não foram mesmo nada, nunca foram muito felizes nos seus encontros, nunca foram felizes na sua vida económica, na sua vida financeira e na sua vida afetiva. E muitas vezes pergunta-se porquê. Porquê é que nós não conseguimos ultrapassar certos obstáculos na vida? Nós só conseguiremos ultrapassar esses obstáculos quando nós os compreendemos, como nós os entendemos. Mas nós temos que perceber também que existem também vários entendimentos e várias compreensões, ou seja, existe uma diversidade de coisas que nós precisamos de compreender para nos adaptarmos melhor, para sermos um pouco melhores, para sermos realmente humanos e para assim termos a capacidade de nos tornar na divindade humana, o que é importante para o nosso ser, o que é importante para a nossa vida e o que é importante para a educação até dos nossos filhos, para que eles possam ser moldados sem serem manipulados em bons princípios e para que eles se habituem. O hábito faz o monge, o ato repetido também faz a conduta do ser humano. E hoje vimos na nossa sociedade muitas pessoas de meia idade e de uma idade mais avançada que se recusam a admitir. Temos duas coisas, esses que se recusam a admitir, por exemplo, que somos todos iguais, com opiniões diferentes, e que querem e pertencem sempre a grupos e querem liderar grupos e lideram grupos onde, por exemplo, há uma visão limitada e nunca querem fugir dessa visão limitada. Nossa visão tem de ser assim. Então, criam imensos problemas, imensas confusões. E depois existem outros que nada também fizeram pela vida e foram vivendo a vida por viver e que não têm a capacidade de argumentação, a capacidade de pensamento, a capacidade de desenvolvimento mental para encaixar. Não têm espírito crítico, que é o que todos nós temos que ter e é obrigatório nós termos. Então, esses são aqueles que vão alimentar esses outros. E por isso, hoje temos uma sociedade desregulada, temos uma sociedade que não cumpre os requisitos para pôr a sua própria espiritualidade em andamento e temos uma sociedade destruidora, o que não é nada de bom. Temos que ser mais nós próprios, mas na nossa essência.
Todos nós possuímos o ódio e o amor em nós próprios. Quando eu digo que tudo sai de dentro de nós, a raiva, o rancor, também sai o amor, a compreensão e a compaixão, também sai de nós. Só que às vezes isso sai em situações muito estreitas. Sai se forem nossos familiares, se forem nossos próximos, e aí nós já somos obrigados a pensar. A própria vida nos ensina a pensar. Quando são os nossos familiares, nós até conseguimos compreender. Há muitos que não conseguem compreender e até acabam por empurrar para o fosso ainda mais aqueles mais frágeis que são seus familiares. Mas outros, pela dor e pelo sofrimento do seu familiar, eles conseguem compreender perfeitamente o erro e começam, muitos deles, e mesmo aqueles que já tiveram doenças, muitas vezes compreendem pela confrontação da própria vida que a vida lhes ofertou, ou que eles conseguiram conquistar, porque todos somos umas antenas, e então aí começam a tomar uma postura diferente. Mas também é certo que o homem esquece muito depressa quando passa por alguma maleita, ou por algo de mal, esquece muito depressa o sofrimento que passou. Esquece muito depressa e volta a ter as atitudes iguais àquele que tinha. Não houve a mudança, não houve a compreensão, não houve a compaixão. Houve temporariamente. Mas como não é hábito do homem, porque ele não aprendeu desde o momento em que despertou na Terra, não é hábito do homem fazer as adaptações devidas para a sua própria evolução, acontece que ele volta ao mesmo. E acaba muitas vezes por desfalecer na vida e falecer por causa do problema que já estava resolvido, mas depois volta novamente. Isso vê-se imensamente na nossa sociedade. Isso vê-se imensamente no nosso mundo. Basta apenas pararmos um pouco para observarmos. É preciso que nós, e é preciso, e é necessário que nós urgentemente saibamos despertar em nós o nosso espírito crítico, a nossa análise, saibamos observar tudo aquilo que nos rodeia e saibamos, na medida que nos for possível, saibamos consertar as coisas e saibamos tomar um novo rumo na nossa vida. Nunca se é velho demais para recomeçar a viver. Isso é uma impressão que todos nós temos devido ao cansaço dos nossos corpos e ao desgaste físico que temos. Mas nunca se é velho demais. Nós podemos recomeçar a viver em determinado momento e vivermos intensamente 5, 6, 7 anos, 8 anos. E depois até partirmos. Mas esses 8 anos foram fundamentais e foram de um preenchimento total que nós, quando nos despegamos, vamos preenchidos. O importante é que, ao sair da Terra, cada um de nós se sinta preenchido. É preciso que nós tenhamos calma, é preciso termos serenidade, e é preciso nós cultivarmos mais coisas boas do que coisas más, porque é fácil caminhar pelo caminho do mal. E todos nós temos uma noção, embora diferente, do mal e do bem. Todos nós, até as crianças têm essa noção, às vezes, nas brincadeiras que fazem com os seus colegas e nas brincadeiras que fazem com os seus pais quando os querem manipular. Por isso as birras das crianças são tão interessantes, porque demonstram a personalidade que a criança já traz, e é nosso dever e a nossa obrigação tentar modelar ali um pouco aquela personalidade. Mas às vezes nós dizemos, coitado, ela é uma criança, nem sabe o que faz, nem o que diz. O quanto enganado nós estamos, o quanto enganado nós fomos, o quanto enganado os nossos pais foram. E é por isso que nós estamos numa era em que nós já não podemos dar a esses luxos. É por isso que estamos numa era em que nós temos que nos atirar completamente, atirar para a frente, dar um passo em frente e nessa descoberta e nesse andamento de nós próprios e nessa interiorização conseguirmos realmente ultrapassar todos os obstáculos e não só fazer uma vida nova. Às vezes é necessário mudar de emprego, mas evidentemente temos que escolher o momento certo, temos que escolher a altura certa, não podemos ser tão impulsivos. Às vezes temos que fazer uma interrogação. Nem podemos demorar muito a fazer a escolha, nem podemos demorar pouco. Tem que ser
no momento exato. Sempre que fazemos as coisas no momento exato, o sucesso é garantido. Quando fazemos no momento que não é certo, o insucesso é garantido. Muitas vezes nós falamos de muitas coisas, todos nós, mas não falamos das coisas interessantes. Em grupos, nós às vezes falamos coisas baboseiras, coisas sem interesse nenhum. Ninguém se interroga sobre a sua própria felicidade, ninguém troca a sua própria experiência e as opiniões, quando são dadas, são enviesadas. Não há uma seriedade, não há uma honestidade e muitas vezes nós acabamos por cair num fosso e demoramos muito tempo a sair dele. Por isso, a maior parte das vezes em que entramos em depressão é por causa disso mesmo. É por causa de atitudes, é por causa de atos, é por causa de expectativas erradas que nós criamos. Não é por causa da realidade em si. A realidade em si é que nós temos para aprendermos. Aprendermos todos os dias, até ao último dia da nossa vida. E enquanto nós não compreendermos esse estado de coisas, estamos sempre em falha connosco próprios e estamos sempre em falha com a sociedade e com tudo o que nos rodeia. E estamos sempre em falha com o Deus que amamos, com o Deus que adoramos, com o Deus que acreditamos. Porque cada um de nós acredita num determinado Deus, numa determinada forma. Uns acreditam nos anjos, outros nos santos, outros nos padroeiros. Para as crenças, há uma infinidade de crenças. Agora, é preciso também, quando eu tenho uma crença e eu creio nela, é preciso eu saber abraçá-la. É preciso eu saber viver segundo a minha crença e ir melhorando a minha crença, que é o que muitas pessoas não fazem. Nós temos necessidade da espiritualidade porque nós, se pensarmos só a nível humano e se pensarmos só a nível terreno, falta-nos algo que nos preenche. E é aí que muitos filósofos, médicos, muitos cientistas se viram para a espiritualidade e é aí que eles encontram, além da sua própria ciência, encontram a própria espiritualidade, se envolvem com ela e conseguem chegar muito e muito e muito mais longe. Mas para isso há um campo preparatório em cada um de nós que temos que fazer. Não é na escola, é na escola da vida que nós temos que aprender. E se a vida nos tem dado tantas oportunidades e nós não as temos sabido aproveitar, há que então interrogar-nos. Muitas vezes nós acusamos os outros da nossa infelicidade, quando na verdade a nossa infelicidade vem de nós próprios, da nossa não crença em nós próprios, da nossa autoestima baixa, de nós nos inferiorizarmos, muitas vezes de nós julgarmos os outros mais valorosos e muito melhores do que nós. Na Terra, ninguém é melhor do que ninguém. Os conhecimentos são diferentes, os caminhos são diferentes. No espaço espiritual, também ninguém é melhor do que ninguém. Às vezes as pessoas tentam mexer em coisas que não devem, porque ainda não mexeram em si próprios. Só quando mexemos em nós próprios, só quando descobrimos a nossa própria personalidade, a nossa própria forma de ser, só quando nós eliminarmos os bloqueios que trazemos ou que adquirimos logo nos primeiros anos da nossa vida, é que nós estamos preparados a encontrar-nos e a encontrar uma vida diferente. Mesmo que já tenhamos 50, 60 ou 70 anos, desde que o nosso cérebro trabalhe, nós temos sempre a oportunidade de recomeçar a vida de novo. Pois cada um de vós tenha realmente a noção e saiba sentir em si próprio e queira, na verdade, começar a viver de novo, nestes tempos difíceis que passamos, nesta guerra que existe, que é uma guerra mesmo, que nós estamos a atravessar e que muitos de nós vamos passar pelos pingos da chuva devido à sua personalidade, ao seu conhecimento e ao seu respeito próprio. Evidentemente, nesta liberdade constante que há e que nós temos o direito de usufruir dela, nós muitas vezes deixamos que toquem a nossa liberdade e muitas vezes queremos tocar na liberdade dos outros. Cada um tem que usar a sua própria liberdade e cada um tem que respeitar a liberdade alheia. Todos
somos um só e todos somos uma disparidade, uma diversidade de ideias, de momentos, de pensamentos, de ações, de trabalho, de convívio, de divertimento, de amor fraternal e do outro amor que todos têm a necessidade de ter para se completar. Mas ninguém pode manipular o outro. Ninguém pode proibir o outro de ser livre e de ser também uma pessoa com ideias. Nós, há alguns anos atrás, consideraríamos sempre que a mulher estava em inferioridade com o homem. Ainda hoje há homens, infelizmente, que não se descobriram e não sabem o que é ser humanos e homens, ainda utilizam essa inferioridade. Mas também se vê em muitas mulheres a usarem a sua superioridade, supostamente que têm, e a humilharem os homens. Parece uma vingança. Dá a impressão de uma vingança. E então elas querem chegar a tanto lado que acabam por não chegar a lado nenhum. E as mulheres têm uma sensibilidade diferente da dos homens. As mulheres conseguem transportar no seu ventre um corpo que se vai formando desde o princípio, enquanto o homem dá só a semente. E têm uma capacidade de amor que o homem já não tem essa capacidade de amor. Mas isto antigamente era muito pior do que é hoje. Mas hoje tornou-se pior porque os dois estão em constante competição e os dois querem conquistar coisas novas, superiores, que acabam por se anular uns aos outros. E é por isso às vezes que o amor não existe, e é por isso às vezes que a relação não dá, e é por isso às vezes que o contacto de patrão, empregado, empregado, patrão, cliente, fornecedor não dá, e é por isso às vezes que na política são sempre os mesmos, porque não deixam ingressar outros nessa mesma política. Na religião acontece o mesmo e nas doutrinas acontece o mesmo. Acho que está na hora de todos os líderes pensarem sinceramente e perguntarem-se a si próprio do que é que são líderes. Será que estão a ser líderes de uma nação, de um povo, de uma cidade, de uma aldeia, ou estão a ser líderes deles próprios? Um líder é para liderar, mas o líder é o principal responsável da liderança. O resultado da liderança do líder, o resultado é que vai nos definir que líder temos. Existem vários tipos de líderes. Então, que sejamos os líderes que conseguimos angariar, sem ser angariar no sentido humano, como vós usais e como às vezes usamos, angariar, ou seja, chamar a si todo o povo faminto, todo o povo triste, todo o povo desnorteado e tentar-lhe dar as armas necessárias e criar as situações necessárias para o equilíbrio desse povo. Existem no mundo líderes assim. Muitas vezes são silenciados por outros líderes que têm um interesse muito próprio só neles e na sua própria família. O país precisa realmente de cidadãos que se interessam, que se preocupam, por causa desta questão das vacinas, por causa desta questão de muitas vezes estarem à espera de ser atendidos pelos médicos, por causa da questão da medicina não dar respostas rápidas e que as tem para dar, por causa desta falta de vontade do homem ser homem e da mulher ser mulher e de saberem que todos somos diferentes. Nós vivemos em pleno caos, numa guerra biológica e numa guerra de valores. Há muito que já vivíamos numa guerra de valores, mas continuamos mesmo, perante esta guerra biológica, quando não nos está a atingir, a lutar na guerra dos valores e a derrubar os valores sociais e os valores individuais por terra e não permitirmos que as pessoas se encontrem e que sejam felizes. Eu espero
que os grandes acontecimentos que venham da forma a encaixar em cada um de nós, para cada um de nós, de uma vez por todas, se decida qual o seu próprio papel na sociedade e na própria espiritualidade, independentemente do credo, da crença, independentemente de tudo. Mas a pessoa, como ser humano, com os seus deveres, os seus direitos, as suas liberdades e as suas garantias. Só assim é que se pode ser espiritual, porque de outra forma não estou a ver ninguém a envolver-se com a própria espiritualidade. E assim as pessoas se perderão no caminho depois de saírem de seus corpos. E isso é muito triste e é muito doloroso, porque são muitos os que são muitos aqueles que estão a passar por isso. E vos digo que não é agradável de se passar, nem é agradável de se estar a assistir a essa passagem. Amai-vos uns aos outros, mas amai-vos com respeito. Tende um certo respeito por vós próprios e pelos outros. Uni-vos no conhecimento. Trocai experiências. Convivei salutarmente. Fugi à crítica destrutiva. Fugi ao elogio politicamente correto. Sejais sinceros nas vossas opiniões e assim tenho a certeza que cada um de vós encontrar-se-á e encontrará o seu próprio caminho. E vamos passar à oração, ok? Bondosos seres espirituais que no além habitais e que aqui também habitais, junto muito mesmo a nós. Nós muitas vezes não vos sentimos, não vos vemos, não vos ouvimos, apenas vimos um sinal aqui e outro acolá. Nós mais uma vez e nesta noite vos invocamos, porque necessitamos urgentemente fazer uma mudança em nossa personalidade, em nossa forma de ver as coisas, em nossa forma de nos consertarmos uns com os outros e em nossa forma de convivermos uns com os outros. Nós precisamos do toque dimensional para nós podermos realmente realizar as nossas tarefas e para que nós possamos realmente chegar aos nossos objetivos e para que nós possamos desenvolver aquilo que está adormecido em nós e fazer uso disso enquanto aqui estamos na Terra. É bem certo que somos irmãos, porque vós sois energia e nós somos energia, mas somos energia humanizada. E nós precisamos, como energia humanizada, da vossa própria interferência energética, porque nós esquecemos muito do nosso passado, quando éramos energia. Nós precisamos todos, para que todos possamos unir em grandes momentos de meditação e oração, em grandes momentos de reflexão e para que possamos semear nesta tempestade a bonança, para que possamos realmente ter uma vida digna, viver a vida e não sobreviver a vida. Muitos são aqueles que estão pobres, estripados, muitos são aqueles que estão em guerra, muitos são aqueles que estão prisioneiros, muitos são aqueles que são mortos desalmadamente, muitos são aqueles que têm que desencarnar rapidamente sem perceberem. Todos precisamos, quer estejamos no nosso corpo, quer já não estejamos em nosso corpo, do amor. Precisamos do grande amor da fraternidade. Precisamos do amor mais puro de todo o amor e da energia mais pura de toda a energia. Precisamos dos nossos mentores espirituais, precisamos dos nossos anjos guardiões e precisamos de despertar em nós a nossa bondade, o nosso amor e um pouco da nossa perfeição existencial que nós muitas vezes descuramos. É aqui que precisamos do vosso toque, é aqui que precisamos de nos unir e é aqui que precisamos de fazer alguma coisa. Que sejamos lembrados através do sono, através até da nossa vida, quando às vezes estamos dispersos nos nossos pensamentos.
Tocai-nos nessas alturas para que nós, através do nosso processo intuitivo, tenhamos uma consciência boa, uma consciência resolutiva de todos os nossos problemas, dos problemas daqueles que nos rodeiam. É urgente sabermos dar as mãos e só com a vossa intervenção é que nós conseguimos dar as mãos a todos, sem raivas, rancores e sem ódios, sem desconfianças e inseguranças. Nós precisamos de nos reeducarmos e precisamos de renascer em nós próprios, sem desencarnarmos e sem morrermos e sem desaparecermos da Terra. Precisamos do tempo que aqui estivermos de fazermos o nosso trabalho. E hoje apelamos a vós para que todos possam ter condições psíquicas, mentais, espirituais, materiais, para realmente todos desempenharem a sua tarefa. Abençoa-nos a todos com uma grande bênção, a bênção da paz, do amor, e a bênção da cura, a bênção da abundância e a bênção da grande fraternidade. Que possamos, pelo menos no nosso interior, todos percebermos que somos, de alguma forma, iguais e diferentes ao mesmo tempo, mas que todos nos completamos uns com os outros. Para todos os homens, para todas as mulheres e para todas as crianças, nós apelamos para isso mesmo. Bem-haja ao Espírito da Verdade e bem-haja a todos os deuses e deusas, a todos os santos e santas, a todas as mitologias e bem-haja a tudo aquilo que o homem crê como o amor e como os filhos do amor. A nossa maior gratidão, sincera gratidão e a nossa reflexão em nós próprios com o toque do nosso espírito amigo e do nosso anjo da guarda e do nosso espírito protetor e de todos aqueles que espiritualmente vão cuidando de nós sem nós darmos por ela. A nossa mais profunda gratidão. E assim dou por terminada esta nossa jornada de oração do 160º, 5ª jornada de oração. Estava aqui porque já não me lembrava. A minha maior gratidão a todos os que me fizeram companhia e os que estiveram comigo. A minha gratidão a todos os que, de alguma forma, são tocados pela compaixão, pela caridade e pelo amor. A minha maior gratidão para com todos os que, de alguma forma, se abrem e se sentem em si próprios e espalham a compreensão, o perdão e o meu amor. O meu amor e a minha compaixão para convosco. Que vos seja concedido tudo o que vos for devido. Que vos seja concedido tudo o que vos for devido. Que vos seja concedido tudo o que vos for devido. E que me seja concedido a mim tudo o que me for devido. Bem-aja a todos, até amanhã. E foi um prazer enorme. Um prazer enorme de estar aqui hoje convosco. Até amanhã.